7 de maio. O pecado imperdoável. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, verso 31. O texto desta manhã tem duas partes. A primeira é uma promessa maravilhosa de Jesus. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Adultério? Sim. Homossexualismo? Sim. Assassinato? Também. Drogas? Tudo. Não existe palavra para descrever algo mais do que tudo. Deus diz que não há nada que Ele não possa perdoar. Não importa quão baixo o homem tenha caído. Não importa quão longe um homem tenha ido. Todo pecado lhe será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. E por que Deus não perdoa este pecado? Será que Deus se cansa de perdoar? Será que o homem fez tanto mal que Deus diz: acabou a oportunidade deste homem? O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, não porque Deus não queira perdoar, mas porque o homem que chegou a cometê-lo não quer ser perdoado, e Deus não pode perdoar ninguém à força. O ser humano tem que querer ser perdoado, tem que cair arrependido aos pés da cruz. Então Deus imediatamente envia milhares de anjos em seu auxílio. Deus fala todo dia ao ser humano através da voz da consciência, da palavra escrita e também da natureza. Uma consciência santificada pela presença de Jesus na vida é sem dúvida a voz do Espírito Santo. Quem prestar ouvidos a essa voz tem a garantia de continuar ouvindo-a e permanecer sensível a ela. Quem desatender a voz de Deus, apesar de ouvi-la, corre o risco de endurecer lentamente o coração e chegar ao ponto de não sentir mais a voz de Deus. Não significa que Deus não fale mais, não. O Espírito de Deus nunca se cansa, continuará sempre falando, sempre suplicando, sempre esperando. O problema não está com Deus, está conosco. Somos nós que corremos o perigo de chegar ao ponto de não mais ouvir a sua voz. Que esta manhã seja nossa oração. Senhor, ajude-me a prestar ouvidos à tua voz. Quando eu sentir que outras vozes me chamam a transitar por caminhos perigosos, dá-me a força e a sensibilidade necessárias para ouvir a tua voz. Guia os meus passos neste dia. Caminha ao meu lado. Dá-me o teu braço poderoso para sustentar os meus passos. Amém.